Estamos de volta, hoje com a honra e o prazer de estar em Maués, fazendo o Isto é Maués, junto com o nosso eminente prefeito, Padre Carlos Góes. Prefeito, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, de acreditar na proposta do nosso programa, como eu bem falei hoje na rádio. Vamos fazer então, abrir esse especial, prefeito. Queria fazer um balanço, como era, como está e que futuro vai ter Maués. Eu que agradeço e a honra é nossa, viu, Ed, te acolher aqui na nossa terra querida de Maués, dizer assim da nossa imensa satisfação em poder participar do programa. Para nós é uma honra. Obrigado. Maués é um município a mais de 360 quilômetros da capital do estado, mais de 57 mil habitantes, 40% praticamente morando na zona rural, o restante na cidade, além dos mais de 5 mil índios Saterê-Maué, né, que habitam aqui a nossa região do Marau, aqui no Urupadi, enfim, a nossa área indígena. E dizer que Maués passa realmente por uma grande transformação. 180 anos, esse ano vão fazer 181 anos, no dia 25 de junho, e hoje, após ano de mandato de governo, nós podemos dizer que temos um parâmetro, né, para fazer os comparativos e apresentar um pouco daquilo que foi feito aqui no município de Maués. Nós assumimos em 1º de janeiro de 2013 um desafio. E confesso que andando pelas ruas da nossa cidade, ainda antes da posse, em 2012, confesso que não saberia por onde começar. Muito lixo, Os problemas eram buracos, muitos. A rua no escuro, enfim, os desafios eram tamanhos. Imagino que isso foi também o motivo pelo qual eu tive a oportunidade de ser o prefeito de Maués, né? Ser uma história política anterior, mas que uma vontade imensa de querer contribuir com Maués. Aliás, eu estou até bastante surpreso e gostaria até de entender como é que o religioso passa para a política e consegue desenvolver também, porque eu, como um padre, eu imagino que o seu trabalho é eminentemente em salvar vidas, em mostrar o caminho de Deus para as pessoas. Como político, eu acredito que o senhor recebe assim, uma gama de problemas, dentre eles as drogas, prostituição, enfim, vai por aí afora, problemas sociais, pedofilia e não sei mais quanto. Como é que gere isso na sua cabeça, prefeito? Hoje, é difícil, hoje, né? Hoje eu confesso que é mais fácil. Eu acho que eu tenho um pedido de Deus, né, constantemente, não que me faça resolver todos os problemas, até porque isso é impossível, mas que me dê assim, muito discernimento para lidar com esses problemas. Eu não costumo ficar pensando muito não nos desafios, né? Tento dormir na medida do possível, né? E a gente tem conseguido absorver. Agora, o grande segredo é você compartilhar, né? Eu trago a responsabilidade, mas compartilho com as pessoas que trabalham comigo, os secretários, e dou a responsabilidade para todo mundo. Isso é o mais importante, né? É a equipe, é o comando, né? Agora, o que foi assim interessante, talvez a grande conquista no início do mandato, no final do ano nós, acredito ter levantado a autoestima do mauesense. Então ele assume para si também a responsabilidade, né? Fiquei muito feliz quando no final do ano passado, as pessoas voltando a ir para frente das suas casas, compartilhar com as famílias, os vizinhos. Isso aqui é sinal de que alguma coisa está melhor, está melhorando. Agora, o grande desafio meu, ao assumir a administração, foi exatamente lidar com a inadimplência do município. Há 10 anos, por exemplo, que Maués não tinha a certidão do INSS. E aí fica muito difícil você viabilizar os convênios federais, né, com a União. Como é que o senhor equaciona, prefeito, isso? Porque uma vez que... eu comparo isso com uma bola de neve. Se eu começou a dever R$10, no outro ano ele passa para 12, passa para 13, passa para 15 e por aí vai. E como é que o senhor busca recursos para isso? Olha, nós tivemos que fazer Como eu fiz gerência e liderança na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, imagino que a filosofia me ajudou bastante a entender a cabeça do ser humano, e a teologia, imagino que nos ajuda a nos purificar, para falar com o Papai do Céu de maneira mais, não mais fácil, né? Mas pelo menos mais pura. Mais pura, mais tranquila. Então isso é uma junção de coisas. Eu acho que, eu dizia e eu pregava na campanha, que eu queria cuidar das pessoas. Quando eu parei, na realidade, para pensar, eu disse, o que significa cuidar das pessoas?
né? É tentar proporcionar exatamente aquilo que... Uma vida digna, né? Digna, aquilo que o povo é o destinatário da missão da política, né? Mas o que nós fizemos? Né? Paramos, planejamos, enfrentamos de grandes desafios, trouxemos para si a responsabilidade, pontuamos as coisas e, consequentemente, eu disse, olha, existem decisões a serem tomadas antes de qualquer ação. Primeiro, honrar os compromissos. Traz para a mesa o nosso financeiro, a nossa economia, sem em nenhum momento comprometer o pagamento dos servidores. Isso foi uma conquista para nós. Em dezembro do ano anterior que eu havia assumido, o povo não tinha recebido os seus vencimentos. Então imagine a pressão. Mas nós conseguimos, desde o primeiro momento, regularizar o pagamento de todo mundo, nunca atrasamos o salário dos nossos servidores e, consequentemente, o comércio gira, se movimenta, a economia pré-aquece, né? E aí nós pontuamos consignados dos bancos, que foi um desafio, o INSS, o SAI, Amazonas Energia, então um total de 30 milhões de reais. Não é fácil. Uma arrecadação de um pouco mais de 6 milhões mensal, onde parte desse valor, a grande maioria, era para a folha de pagamento. Nós conseguimos essa façanha. No último dia do ano de 2013, às 10h59 da manhã, neste gabinete, o meu secretário me ligou ali da outra sala e disse, olha, prefeito, eu disse, só fale comigo se tiver alguma notícia boa a respeito da certidão do INSS. E ele estava atrás de mim com a cópia da certidão. Foi um momento assim de exúltio, eu diria, porque há 10 anos que nós não tínhamos essa certidão. Mas olha, isso, respondendo a tua pergunta, requer uma decisão. Se você não tiver determinado a tomar uma decisão, né, mesmo que tenha perdas no início, mas com o futuro para se ganhar, você não consegue avançar. E depois uma coisa importante, a sensibilidade das pessoas. O povo entendeu o espírito da coisa, que nós tínhamos que plantar uma pequena semente e talvez nem colher os grandes frutos, mas a semente ela tem que ser plantada. Então acho que essa foi a grande tirada do início do mandato e não tinha toda essa experiência não, né? Porque quando o padre prefeito ganhou a eleição, o povo imaginar que a gente ia resolver todos os problemas, né? E vem a pressão, com o homem de Deus é mais fácil, né, prefeito? Nem sempre, porque às vezes o coração, você tem que ser um pouco racional em algum momento, né? E o coração ele não é que deixe de lado, né? Mas tem horas que você tem que medir, né? A emoção, o coração, a razão e tomar as decisões de maneira um tanto racional para tentar ganhar lá na frente. Quais foram os maiores problemas que o senhor encontrou, além da questão do nome sujo? Olha, além disso, eu já falei da cidade, como nós encontramos, né? O desemprego é um grande desafio. Eu acho que no Brasil, no Amazonas e Maués, com certeza não é diferente esse desafio, né? Porque tudo gira muito em cima da prefeitura, né? Eu fui eleito com 35% dos votos, a minoria, né? E não é fácil você administrar. Repito, não tinha um histórico político, não tinha um sonho político, né? O sonho surgiu a partir de um apelo popular, e que não era da maioria. E que o senhor também via a necessidade desse povo, né, que estava sofrendo. Olha, nós temos mais de 200 comunidades rurais. Agora você não imagina. Eu já conhecia, porque como pároco atendia todas as comunidades. Mas na campanha eu pude perceber os problemas pontuais, né? Por exemplo, os nossos prédios públicos, né? Isso tira um dinheiro e parte desse recurso que tem que ser aplicado é recurso próprio. E você tem que tomar decisões. Assumindo a prefeitura, caiu um barranco, por exemplo, lá, né? E de repente você tem que tirar o dinheiro que está reservado para uma determinada situação para resolver aquele problema. Nós temos aí 160 escolas rurais. 80% dessas escolas... Isso eu vou te convidar para a gente falar no próximo bloco. Nós vamos fazer só um intervalo comercial e voltamos em seguida.